Então, Tudo Wanderley, jóia, e você? tudo beleza? É um prazer novamente poder conversar contigo. O prazer é todo meu, Fernanda. Obrigada pelo convite. E vamos poder usufruir dos seus conhecimentos sobre nutrição e hoje especialmente sobre como evitar o câncer e fortalecer o sistema imunológico. Exatamente. O câncer, em alguns países, já é a doença que mais mata hoje. Então, e está aumentando muito. Então, é uma grande preocupação da gente de evitar esse mal, né, Fernando? E tem muitas Sim. formas da gente evitar um diagnóstico desse tamanho, né? Que a gente sabe que geralmente é até fatal, né? E é assustadora a quantidade de pessoas que estão sofrendo com câncer atualmente, pessoas assim da nossa amizade, né? Dos nossos Verdade. relacionamentos, nossos familiares. Exatamente. É. Por isso que eu até achei boa a ideia de falar sobre câncer por causa disso. Que a gente está com familiares, com amigos, sempre sofrendo com isso, né? E a gente se sente assim, nossa, poderia ter evitado, poderia ter ajudado, né, a evitar um diagnóstico desses, mas infelizmente depende muito da pessoa, né? Isso aí é uma escolha da pessoa. Então, às vezes a gente até alerta de certas formas, e às vezes a pessoa acha que não vai acontecer com ela, a gente sempre acha, né, que com a gente não vai acontecer, até que de repente vem esse susto aí, né? De repente de uma hora para outra, a pessoa está saudável e quando menos espera, está com diagnóstico de câncer e outras doenças degenerativas que a gente vê todos os dias aí, né? E o que você considera como as principais causas desse problema de saúde, do câncer? Fernando, o câncer, para se desenvolver, ele precisa de um terreno biológico propício. Ou seja, a gente precisa de um corpo doente, na verdade, para desenvolver o câncer, né? Porque num organismo saudável, o câncer, a célula cancerígena não se desenvolve. Todos os dias nós temos, né? Durante a replicação das células, nós temos as células que ficam danificadas e podem sofrer mutações, né? E aí o nosso sistema imune é que dá conta de retirar essas células do nosso organismo, né? De matar essas células, de fazer a apoptose, que a gente chama, né? Para matar essas células e não deixar que elas proliferem. Para isso, né, não acontecer, para a gente ter um sistema imunológico que possa nos defender dessa doença, nós precisamos ter um sistema imunológico muito bom, isso através de vários mecanismos, né, que a gente faz no nosso dia a dia para prevenir isso e para propiciar que o nosso sistema imunológico nos defenda desse mal. Uma das causas que mais, assim, que a gente tem a maior preocupação é a intoxicação, né? Estamos todos intoxicados, estamos vivendo num ambiente extremamente tóxico, né? Os nossos alimentos estão contaminados, a nossa água está contaminada, o nosso ar está contaminado e muito acesso a esses tóxicos são inevitáveis, né? Então, o quanto a gente puder, o máximo, prevenir esse tipo de toxicidade, né, de acesso a esses tóxicos, melhor para a nossa saúde, melhor para o nosso sistema imunológico e melhor para prevenir todos os tipos de doença, inclusive o câncer, né? Hoje, os tóxicos que a gente tem maior acesso são os agrotóxicos, né? Todo mundo sabe que os nossos alimentos estão, a maioria, contaminados com agrotóxicos. Os metais tóxicos, né? Os metais pesados, que a gente chama, que está em tudo, né? Os celulares hoje, toda essa tecnologia tem um preço, né? Então,
Isso também é uma coisa que vem aumentando demais o número de cânceres, né? Medicamentos também, muita química, muito composto ali que pode desenvolver também um câncer, né? E vacinas, inclusive, são muito contaminadas por alumínio, por exemplo, pode causar desde câncer até doenças neurodegenerativas, né, como Alzheimer, como Parkinson e até autismo, né? Então, a gente tem que prevenir isso. De que forma? Os metais pesados, por exemplo, começa desde as panelas que a gente usa, né? As panelas de alumínio soltam muito alumínio na comida, isso aí contamina tudo, né? Todo o nosso alimento. A água contém um monte de metais tóxicos também, e derivados, inclusive, dos agrotóxicos, né, que nos agrotóxicos também tem metal pesado. Então, é uma série de toxinas que tem no nosso ambiente, né, que causam um dano no nosso sistema imunológico, né, e isso faz com que os cânceres possam se desenvolver. Outro ponto que é claro, muito importante, é a questão da alimentação, né? Se você manter o seu organismo nutrido, ele tem condições de se defender, né? O seu sistema imune tem condições de atuar, né? De forma, assim, eficiente, né? A ponto de eliminar essas células. E outro ponto importante também é a gente cuidar das toxicidades da própria maneira de ser, de viver, né? Um ambiente tóxico, relações tóxicas, pensamentos tóxicos. As pessoas hoje veem muita televisão, muita rede social, às vezes coisas que não agregam, né? Mas intoxicam de certa forma, causam raiva, causam medo, causam uma série de coisas. Eu mesma me previno muito disso. Faz mais de 10 anos que, por exemplo, eu não vejo televisão. Justamente para não me intoxicar intelectualmente e psicologicamente, né? Então, isso é muito importante também. E, inclusive, o seu trabalho, que é a meditação, é extremamente importante nesse caso, né? Para as pessoas se desligarem de pensamentos ruins, de estresse, de uma série de coisas. A meditação é fundamental para prevenção e até para tratamento desse mal, que é o câncer também. É muito usado, né? A meditação, o yoga e outras técnicas que são muito válidas para a prevenção e para o tratamento do câncer. É interessante, Vanderly, que nesses 45 anos que eu pratico meditação, respiração pranayama do yoga, muitas pesquisas científicas foram feitas no campo da psicologia, da neurofisiologia, da psiquiatria, do comportamento, da sociologia, mas principalmente na bioquímica da meditação. É fascinante, né, que durante a meditação o cérebro humano muda a frequência das ondas cerebrais para a frequência alfa e teta, né, que é um processo de relaxamento profundo, consciente de autocura, onde nós aceleramos o processo de autorregeneração, de autoequilíbrio, de autorrecuperação, sempre na direção da homeostase, né? Que é o estado de perfeito equilíbrio. E é interessante que durante a meditação, o nosso organismo produz os hormônios da felicidade, como a serotonina, né? As endorfinas, a dopamina, a ocitocina e até a melatonina. Então, é interessantíssimo como que durante o relaxamento profundo da meditação,
se reduz os hormônios do estresse, né, como adrenalina, noradrenalina, ácido lático, cortisol, naturalmente, né? E as Sim, pessoas, muita gente não sabe disso, né, que uma simples técnica mental de relaxamento profundo também fortalece o sistema imunológico, porque o estresse enfraquece a pessoa em todo sentido. exatamente. E como você falou, Sim, o estresse se tornou uma pandemia, na verdade, né? O estresse, a é, ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, né? E as doenças psicossomáticas, né? E uma simples técnica mental de meditação já ajuda demais, né? A fazer o detox verdade. mental, né? E emocional. E você falou dos metais pesados, e eu sei que você trabalha muito tempo com detox. Quais os metais Sim. pesados que você tem mais visto aqui nas pessoas, no seu trabalho? Fernando, o campeão de intoxicação é o alumínio. O Uhum. alumínio é terrível, porque ele está em tudo, né, Fernando? O alumínio ele está não só nas panelas, como nos desodorantes, nas latinhas, nas embalagens, no papel alumínio, que é muito usado até hoje pelas pessoas para cozinhar, é, nas vacinas, como eu já citei, né? É, Até nos toda cosméticos, parte. batom, Nos né? cosméticos, exatamente. Desodorante. É, desodorante, alguns chás empacotados e advindo dos agrotóxicos também, né? Principalmente o glifosato, ele é cheio de alumínio também, né? Alumínio, E chumbo. aí vem mercúrio, chumbo, né? Mercúrio, chumbo. O mercúrio foi muito usado nas amálgamas. Quem é de uma geração mais antiga, como a gente, Uhum. há 40 anos atrás, se usava indiscriminadamente a amálgama, né? Que é 50% alumínio. Então, isso daí causa um dano terrível, porque quando você mastiga, vai soltando, né, lentamente ali durante a mastigação, vai soltando um gás, mercúrio, né? E isso vai intoxicando o cérebro, o corpo todo, e isso vai se alojando no cérebro e causa inúmeros problemas além de câncer, né? Outro metal pesado muito abundante, né, em toda parte é o chumbo, né? O arsênico. Tem, assim, a nossa culinária tradicional brasileira usa muito arroz, né? E o arroz, se ele não for biodinâmico ou orgânico, ele é super contaminado por arsênico. Geralmente, ele tem muito arsênico. Então, a gente precisa estar muito atento ao que a gente come, né? Sempre pesquisar, se atualizar, porque realmente é assim, metal pesado está em quase tudo que a gente consome, né? E no arroz tem muita gente que não sabe, né, que o arroz é contaminado por arsênico e é uma coisa assim terrível que os danos que ele causa à saúde, né? Agora temos também o, o chumbo, como eu já falei, né, que é um dos metais mais abundantes também, aí em escapamento de carro, em combustíveis, uma série de coisas. Então, a gente tem que ter um cuidado em consumir alimentos livres de agrotóxicos, né? Livres de químicos e todas essas coisas que acabam tendo todos esses metais e agrotóxicos e todas essas coisas. E manter uma alimentação mais saudável possível, mais natural possível. Essa proximidade também da gente com a natureza faz toda a diferença. Hoje a gente está muito afastado da natureza, né? Até você meditar com o pé no chão, com o seu corpo em contato com uma grama, com uma coisa natural, assim, é outra coisa, né? Uma transmissão de energia ali, uma forma de você ganhar elétrons no seu organismo.
vegetarianismo, né? É você plantar o seu próprio alimento seria o ideal, né? Muita gente tem oportunidade e não faz. Privilegiado é aquele que mora numa chácara, num sítio, numa fazenda, e que pode comer o que plantam. Ainda bem que aqui em Goiânia nós temos, né, os produtores rurais orgânicos. Então, isso é um presente, não é uma dádiva. É um É uma privilégio. bênção mesmo. A feira que a gente tem aqui é muito boa, os produtores são, assim, muito empenhados, né, na produção. Eu percebo, assim, que realmente são produtores que fazem por amor, né? E nós somos privilegiados de morar numa cidade que tem uma feira, igual a Feira da 74, no sábado, né? Então, isso faz toda a diferença na nossa vida, consumir alimentos orgânicos e consumir o máximo de alimentos naturais, né? De alimentos que deem condições do nosso corpo se defender de todos esses tóxicos, de todos esses produtos aí que existem no mundo, né? Além de se nos livrar, né, de acidulantes, conservantes, corantes e todas essas coisas da comida industrializada, né? Que isso daí é outro causador de câncer terrível. Então, é importantíssimo a gente acordar para uma alimentação, né, para a importância da alimentação natural, de voltar lá ao período das nossas avós, dos nossos antepassados que comiam aquela comidinha ali da horta, do quintal, né? Isso eu acho que é muito importante a gente rever esses valores e poder voltar a ter esse contato, né, com a alimentação mais saudável, mais natural. Eu lembro, Vanderlei, há muitos anos atrás, quando eu comecei a pesquisar a causa básica do câncer, e aí eu aprendi que é o pH ácido do sangue. Então, sim, também. Isso já foi descoberto em 1930, na Alemanha, né, por um médico, um cientista alemão, e até ele ganhou o prêmio Nobel lá, que ele descobriu que a causa básica fundamental no desenvolvimento de tumores malignos e do câncer seria um pH ácido do sangue. Sim, e a gente isso sabe... é proporcionado por vários tipos de alimentos que causam oxidação e acidose no corpo, né, no sangue. E essa, com certeza, é uma das causas consideráveis do câncer. E aí que entra o problema da carne vermelha, né? Que acidifica muito o sangue, né? Os refrigerantes, os doces, o açúcar, né? Sim, nossa, o refrigerante assim, é o campeão, né? Eu falo que quem dá refrigerante para um filho, principalmente para uma criança que está ali com uma defesa em formação, é um verdadeiro crime, né? E hoje a gente vê, é muito comum a gente ver crianças bebendo refrigerante numa mamadeira, né? Isso realmente é muito triste a gente ver. E as pessoas pensam o que fica demais o organismo é porque esses alimentos, as carnes, né, são bem ácidas. O açúcar é uma das coisas que mais acidifica o sangue, né? E todos os derivados, o que vira açúcar, como as farinhas, todos os carboidratos simples, né, que a gente consome no dia a dia. Então, isso tudo tem que ser evitado. Substituir farinha por pão, essas coisas, por uma mandioca, por uma batata, todas aquelas coisas que tinha antigamente, infelizmente, ou felizmente, a gente vai ter que rever e vai ter que voltar, né, a comer alimento ali que sai da horta e vai para a mesa. Esses alimentos todos que são compostos de uma série de ingredientes, principalmente os ingredientes industrializados, são extremamente tóxicos
extremamente acidificantes e oxidantes do organismo. Isso destrói o nosso sistema imunológico. Por isso que a gente fica doente, né? Porque isso causa não só o câncer, mas outras doenças. E os pais dizem assim, ok, não vou dar refrigerante, mas vou comprar suco em caixinha, suco de fruta, né, refresco, e pensam que estão fazendo uma grande coisa e estão na mesma situação. Infelizmente, até alguns sucos naturais que a gente faz ali, por exemplo, o suco de laranja, ele tem um excesso de frutose que pode fazer mal, entendeu? Porque se você chupar uma laranja, se você comer uma laranja com bagaço e tudo, você vai estar ali consumindo a frutose, mas tem um antídoto que é a fibra, né? Então aquilo ali te faz bem. A natureza é perfeita, Deus já fez a coisa pronta, a gente vai lá e inventa moda, né? Vai lá e espreme o negócio, vira só aquele suco, e aquele suco é pura frutose, que vira puro açúcar, inclusive é uma das causas, já tem pesquisas falando, que é uma das causas da esteatose hepática, não alcoólica, né? A gordura no fígado, que é bem conhecida, é uma das causas. Então, às vezes a gente está pensando que está fazendo uma coisa natural ali, só que a gente está manipulando um alimento que já está pronto, né? E deixando ele de uma forma que fica insalubre, né? Prejudica a nossa saúde e diminui o nosso sistema imunológico. Então, o ideal das frutas... E ainda vai causar o diabetes, né? Que também virou epidemia. Exatamente, ainda vai causar um diabetes. E vai alimentar o câncer, porque o câncer se alimenta de glicose, né? Tudo que vira açúcar vira alimento do câncer, infelizmente, né? Então, a gente tem que ficar muito atento a todos esses carboidratos e tudo que vira açúcar, isso aí alimenta o câncer e ajuda a desenvolver também, porque baixa o sistema imune e essas células que estão ali circulando, dizem alguns estudos que todos os dias, né, durante esse processo de replicação das células, muitas das células, de 10 a 20 milhões de células, são células cancerígenas. Então, nós precisamos de um sistema imune totalmente em dia, né? Um sistema imune forte para nos defender dessas células. Ainda mais quando já existe predisposição genética, né? Hereditária, familiar, aí que a pessoa tem que ter maior cuidado, né? É interessante que as mesmas substâncias que causam obesidade causam diabetes e causam câncer, é tudo a mesma coisa, né? Quer dizer, tudo que vira açúcar, glicose no sangue está alimentando os tumores malignos e o câncer. E as pessoas ainda não sabem disso até hoje. É inacreditável. E quantas pessoas da minha família, da minha amizade, do meu relacionamento, Wanderley, que eu já consegui ajudar com essa simples informação, né, de que o doce, o açúcar, é o que alimenta o câncer. Então, por uma pessoa se livrar dos tumores, do câncer, ela tem que esquecer do açúcar, principalmente do açúcar branco refinado, né? Docinhos, balinhas, arroz branco, massas, pizzas, pães, bolachas, tudo isso alimenta o câncer, que é a mesma coisa que engorda. Sim. E que causa diabetes. Exatamente. Na verdade, é a causa de todos os males, né, Fernando? Porque esses carboidratos simples, eles desencadeiam muita insulina, né? E a insulina é altamente inflamatória. E a causa de quase todas as doenças é um processo inflamatório no corpo, né? Uhum. O excesso de insulina no corpo vai, além de causar obesidade, vai causar ali um câncer, todos os tipos de doenças, né? Então, isso aí tem que ser eliminado ou, pelo menos, assim, diminuído ao máximo da nossa dieta, porque se a gente não tirar os carboidratos, nós estamos realmente correndo sério risco de desenvolver qualquer tipo de doença, né? E o leite de vaca, os laticínios?
Os laticínios também são outros problemas sérios, viu, Fernando? Isso daí, assim, até motivo para a gente, até um tema de uma live futura, falar sobre os lácteos, né? Sobre o poder deletério da caseína, que muita gente acha que é lactose, mas na verdade é um excesso de caseína, que é a proteína do leite, que é devastador e é cancerígeno também. Não deixa de ser cancerígeno também, né? Então, para a gente se livrar totalmente dos riscos e ter uma saúde, um sistema imune funcionante, precisa eliminar as farinhas, os açúcares e os lácteos, infelizmente, né? Ou diminuir ao máximo. E não é só leite em si. O queijo, por exemplo, ele tem uma concentração maior ainda, porque imagina quantos litros de leite vai para fazer um queijo. Então, às vezes a pessoa fala, não, eu não tomo leite há muito tempo, mas eu como queijo. Aí eu falo, aí danou tudo, porque o queijo tem mais caseína do que o próprio leite, né? Então, infelizmente, assim, e o leite, o queijo, ele tem um agravante, que ele tem algumas substâncias que eles viciam. E às vezes você fala, não, eu adoro queijo, sou louco por queijo, não vivo sem queijo, porque você é viciado. Tem altas substâncias ali que viciam o nosso organismo, né? Mas isso daí vamos deixar para uma próxima live, porque esse assunto aí rende uma conversa longa. E aí eu Mas lembrei do cigarro, né? Do fumo, do cigarro, que também é cancerígeno. Inclusive, eu perdi a minha avó materna e a minha mãe por causa do câncer no pescoço e na garganta causado pelo cigarro. E assim, a minha mãe fumou durante 35 anos, e aí aos 55 anos ela abandonou, porque o médico cardiologista perguntou para ela, a senhora quer morrer ou quer viver, né? Aí ela disse, não, eu quero viver, então jogue fora agora a carteira de cigarro. E ela jogou no lixo o maço de cigarro e nunca mais fumou, e ainda conseguiu chegar aos 80 anos de idade. Mas foi morrer na cama lá do hospital, na Santa Casa, com câncer, né, no pescoço, na garganta, que virou metástase, né, e eu cuidei dela os últimos 25 dias, né, e o médico oncologista me falou, ó, se a sua mãe não tivesse fumado, ela podia chegar aos 90, 100 anos de idade. Aí as pessoas dizem assim, ah, mas eu vou morrer de qualquer jeito. Só que você que fala isso não viu como é que morre uma pessoa com câncer, o sofrimento que é. O sofrimento para a pessoa e para a família que está ao redor, né? Isso daí é o ponto-chave, viu, Fernando? Que eu fico pensando assim, muita gente fala, ah, não, eu prefiro comer tudo que eu gosto, ter acesso a todas essas coisas, porque de qualquer maneira eu vou morrer, e eu estou mais interessada no hoje do que no amanhã. Só que isso daí as pessoas têm que pensar que não é só ela que sofre. Imagina um diagnóstico de câncer, eu sei porque a minha filha teve esse diagnóstico, eu quase morri. Quando eu soube da notícia, nossa senhora, eu perdi o chão, para mim a vida tinha acabado. Então, assim, quando um parente seu, um ente querido seu, ou até um amigo recebe essa notícia, todo mundo adoece um pouco, né? Principalmente a família. E todo mundo tem que largar a sua vida, muitas vezes, para cuidar, né, da pessoa doente. Isso daí causa um monte de transtorno. Então, eu falo que se você ama de verdade a sua família, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, cuide da sua saúde, para não dar trabalho, para não dar tristeza, para não dar essa decepção tão grande, esse sofrimento tão grande aos seus familiares, né? Porque eu acho que o maior presente que a gente pode nos dar e dar para as pessoas que a gente ama é ser saudável, porque saúde é alegria, né, Fernando? Ninguém é feliz doente. Você já viu alguém sorrindo doente? Tem como, é muita tristeza, né? E assim, o que você recomendaria em termos de suplementos e vitaminas, né,
para quem quiser fortalecer o sistema imunológico, né? Por exemplo, como a vitamina C e o zinco. Né? Sim, vitamina C, zinco, a D3 é muito importante, né, que é um hormônio. E infelizmente, hoje, Fernanda, a gente estava até falando agora há poucos dias com uma paciente a respeito da suplementação. Infelizmente, assim, no mundo de hoje que a gente vive, em que as pessoas estão mais preocupadas em ganhar dinheiro do que cuidar, né, da saúde, em ter uma vida plena, né, você não tem condições de suprir a necessidade do seu organismo nutricional. Então, cada dia mais a gente precisa de suplementos. E chega a ter pacientes na clínica que chega lá e eu percebo assim que não tem nenhum tipo de cuidado na alimentação, eu tenho que suplementar, né? Eu tenho que repor os nutrientes através da suplementação, né? Então, hoje não dá para a gente ficar, principalmente sem a vitamina C, a vitamina D, o zinco, né? E outros, até o próprio ferro, a própria vitamina A e outros aí que são mais fáceis de ter de nutrir através da alimentação, que muitas pessoas não têm acesso hoje, né? Então, um monte de coisas. A acetilcolina é extremamente importante no tratamento do câncer. Nós temos um alimento fantástico que tem em abundância aqui em Goiás mesmo, que a gente não usa, que é a cúrcuma, o açafrão. Isso daí é remédio para tudo, Fernando. Para o câncer, desde de artrose até o câncer. Todas as doenças podem ser tratadas com a curcumina, né? E todo mundo pode ter acesso. Inclusive, Vanderlei, quando eu estive estudando na Índia, né, entre 1980 e 81, a medicina indiana ayurvédica, eu pude observar que eles colocam todos os temperos, né, picantes, e principalmente o curry, que é uma combinação, né, do açafrão, da cúrcuma longa, né, com coentro, cominho, gengibre, também fenogrego. Então, eles fazem um mix, né, um mix de temperos, né, e hoje a medicina nos informa, né, que o açafrão, né, a curcuma, o açafrão teterra, a curcuma longa, ela tem um poder de cura anti-inflamatório muito maior se misturado, combinado com a pimenta. Sim, então, sim. Eu pessoalmente prefiro usar muito mais o curry, né, esse tempero indiano, porque ele já vem com essa mistura toda pronta, né, que é mais poderoso. Sim, o curry é ótimo. E eu pessoalmente eu uso o complexo B, a vitamina A, a vitamina E, a vitamina C, o zinco, e também o própolis, que é o antibiótico da abelha, né? E a vitamina D associada com a vitamina K2 para melhorar a absorção da vitamina D, né? Sim. E aí eu lembro do que o Dr. Leir Ribeiro sempre fala, né? Que o nosso solo aqui do Brasil, né, está tão pobre, tão deficiente de nutrientes, né, que a gente é obrigado a suplementar com essas vitaminas. Né? Sim. E aí a gente lembra da carência do magnésio, né, que não tem aqui, que a gente não, o Brasil não tem vulcões, né, e tem uma carência muito grande de magnésio. Né? Sim. O magnésio é importantíssimo, a gente não pode deixar, é um dos suplementos que a gente tem que colocar no nosso dia a dia mesmo, não dá para parar de tomar o magnésio, porque o magnésio é de solo vulcânico, e nós não temos isso no Brasil, né? Então, por mais que você consuma alimentos orgânicos ali que fala que tem magnésio, mas infelizmente o nosso solo não tem, é pouquíssimo, né? Então, o magnésio, ele é o principal mineral, né? Através dele é que os outros minerais funcionam. Então, é importantíssima a suplementação com magnésio. E aí é bom mandar manipular tudo isso, né? Porque muita gente, eu pergunto assim, você está usando a vitamina D do sol? A pessoa diz, eu estou.
Aí eu pergunto, onde é que você compra? Na drogaria da esquina, farmácia da esquina. Eu digo, pelo amor de Deus, né? Então, eu sigo há muitos anos o Dr. Leir Ribeiro, né, como você, e o Dr. Cícero Coimbra, né, que é o papa da vitamina D no Brasil, né, que mora em São Paulo também. E aí ele diz, né, que o ideal para um adulto, né, é uma vitamina D de 10.000 IS, né, associado com a K2 de 120 microgramas, né, por dia, umas 4 gotas, né, junto com a comida. E isso é importante lembrar, né, que a vitamina D, na verdade, é um hormônio, né, e ela Sim, precisa do meio oleoso, gorduroso para ser absorvido, né, meio lipídico, né. Então é importante a sim. pessoa usar, né, a vitamina D. Eu uso na hora do almoço, né, para facilitar a Uhum. absorção, né. E uma coisa Eu muito geralmente, interessante que eu vi quando aconteceu a pandemia do Covid é que as pessoas obesas, o excesso de gordura visceral dificulta a absorção das vitaminas e dos sais minerais. Então, muita gente morreu, né, foi para a UTI, porque, infelizmente, muita gente ainda não sabe disso, que a pessoa com gordura obesa, né, com obesidade, ela não consegue absorver a vitamina D, né, as vitaminas, como uma pessoa mais magra, né. E, sim. e aí você vê como que a obesidade prejudica, né, em todos os sentidos, né. Mas, Fernando, inclusive, a contaminação por metais pesados, o tecido adiposo, os metais pesados têm uma atração por gordura, então eles se alojam no tecido adiposo e a pessoa que tem, né, esse excesso de tecido adiposo acaba sendo mais intoxicado, né, acaba ficando mais intoxicado do que as pessoas que têm menos tecido adiposo. A gordura, infelizmente, é uma das coisas, assim, um processo inflamatório que acaba desenvolvendo um monte de doenças, né? Além da resistência insulínica também, que acaba, né, desenvolvendo, ajudando a desenvolver mais e mais doenças. Às vezes a gente pensa que é uma questão estética, mas na verdade é uma questão de vida, né? Você manter o peso, você praticar atividade física, se alimentar bem, manter a sua mente, né, a sua mente também desintoxicada, pensar coisas boas, praticar a meditação, né, que é muito importante. Enfim, a gente ter uma rotina saudável, ter um corpo saudável, um organismo saudável, mente, corpo e espírito, isso daí é o combo, a homeostase, né, que faz com que a gente mantenha uma saúde geral e se mantenha longe de todos esses males aí, né, todas essas doenças, inclusive o câncer. E aí você me faz lembrar como é ruim os óleos vegetais, né, para a saúde humana. As pessoas, mas o óleo de soja é mais barato, né? Mas é barato, Nossa, um barato que sai muito caro, né, depois, né? muito caro. Eu falo, gente, muita gente reclama, fala, comer orgânico é muito caro, consumir orgânico é muito caro, mudar, né, certos alimentos, substituir certos alimentos é caro. Eu falo, gente, caro é doença, saúde é muito barato, né? Porque só de você não faltar ao seu trabalho, você poder ser produtivo, né? Porque doente, como que você vai produzir? Então, assim, não tem desculpa para a pessoa não mudar, é só a falta de informação mesmo, mas eu acho que agora, com todas essas informações de boa qualidade que a gente tem hoje, através da internet, eu acho que dá para ter uma saúde muito boa, e você tendo profissionais que te auxiliem, né, pessoas que entendam realmente de como te colocar nesse caminho, porque na verdade o caminho é seu, né? Os profissionais de saúde, como o nutricionista, o médico, são, são o Waze, né? Você que é o motorista da sua vida, né? Você que faz as escolhas,
E cada escolha que você faz, principalmente dos seus alimentos, é uma sentença, né? De saúde ou de doença, de morte, né? Então, eu pode ser gostaria que assim. você lembrasse, enfatizasse, Wanderli, que os óleos vegetais todos entopem as artérias, né? As artérias. Então, deixar bem claro, né, que o óleo de soja... Os óleos vegetais, eles são uma das maiores causas de aterosclerose, né? E outros males que ele causa, porque são gorduras semi-hidrogenadas, né? Isso daí vai causar gordura visceral, né? Vai causar o entupimento das veias, né? E às vezes as pessoas ficam tomando estatinas para limpar, né? Muitas vezes uma artéria que está aí com aterosclerose. E na verdade, o colesterol não é o problema, né? O problema é esses hidrogenados, esses óleos hidrogenados que estão matando a população, né? Então, já faz muitos anos que eu eliminei, né, da minha alimentação o óleo de soja, óleo de milho, óleo de canola, né? Esses óleos vegetais que foram inventados pela indústria norte-americana. E eu costumo dizer que quando a gente entra num supermercado, nós estamos entrando no paraíso da doença, né? Então, antes da invenção dos supermercados, né, não existiam essas doenças horrorosas que tem hoje, né? Quer dizer, hoje... antes da invenção da indústria, né? Não tinha esse tipo de doença. Então, ainda bem, né, que aqui em Goiânia, Goiás, a gente tem, né, os produtores rurais orgânicos, né, que produzem uma alimentação já há muitos anos, né, sem agrotóxico, né? E assim, eu prefiro usar, né, o óleo de coco, o azeite de oliva extra virgem, né, a manteiga indiana, o ghee, né, a manteiga clarificada, e aqui no Brasil eles chamam de manteiga de garrafa, né, que os nossos avós, bisavós já usavam, né? E também a banha de porco, né? Na verdade, como você falou, os nossos antepassados, né, tinham uma dieta, uma rotina de vida muito mais saudável do que a nossa, né? Sim, com certeza. Por isso que a gente precisa resgatar, voltar no tempo, porque, na verdade, os nossos avós é que estavam certos na alimentação, apesar que o açúcar, depois que começou, né, a indústria do açúcar, também acabou ficando bem complicado, mas antigamente, mesmo quando não existia açúcar, a saúde era outra, né? As pessoas morriam de outras formas, não pela alimentação, né? E eu estou lembrando aqui dos médicos indianos, né, que vieram aqui para Goiânia, e eu tive a sorte e a felicidade de morar junto com eles e ser o tradutor e intérprete das palestras e aulas e cursos deles, inclusive das consultas, né? E eles sempre recomendavam de manhã cedo tomar um copo de água morna em jejum. E assim, é um processo de detox natural, simples, não custa caro, é de graça praticamente, não? E muita gente não sabe. Quer dizer, é fantástico, né? A pessoa que cria esse hábito, essa rotina de acordar de manhã cedo, a primeira coisa é tomar um copo de água morna. E é claro que pode adicionar, acrescentar o suco de meio limão, né? Que também é muito interessante, né? Sim. Água morna com limão de manhã é fantástico. Inclusive, tem muita gente que confunde, achando que é muito ácido o limão, mas, na verdade, quando ele entra na nossa mucosa bucal mesmo, ele já fica alcalino, né? Chega no estômago também, assim, todo o sistema já alcalinizando. E é uma das formas de prevenção de câncer também, né? A forma de aumentar o pH do nosso sangue. Inclusive, aí eu lembro da água, né? Sempre que a pessoa for comprar uma garrafinha de água, ela pode ler na bula, ali no rótulo, né? Está escrito ali o pH da água que ela está comprando. Muita gente não se atenta a isso, né?
Dá uma olhada no rótulo da garrafinha de água que você está comprando, porque o pH neutro do sangue humano é 7,4, 7,45, né? E aí a maioria das garrafinhas de água vem com pH ácido, né? pH 6, 5, horrível, né? E, tem águas que são extremamente ácidas. Sendo que a pessoa podia comprar uma água natural, né, uma garrafinha, com pH 7, 7,5, 8, tem até pH 9, né, que é muito mais saudável, né? Sim. Inclusive, já tem filtros de água, né, além do carvão ativado, que eles ajudam a alcalinizar a água, né, e tirar o cloro e reduzir o flúor, né, que é outro veneno. Muitas pessoas não sabem, né, que o cloro ele compete com a tireoide, né? Então, inclusive na Europa, na Europa as piscinas não usam mais cloro, né? Usa ionização água. Hoje a maioria usam o ozônio, né, para limpar a água. E muita gente é alérgica ao cloro, né? E o flúor ataca o cérebro, né? Ajuda a causar Parkinson, Alzheimer, né? Demência, tudo isso, né? Junto com as panelas de alumínio. Eu mesmo só uso panela de aço inoxidável. Eu também. E os cremes dentais eu procuro usar também sem flúor, porque o flúor também é outra coisa que destrói a nossa tireoide e causa outros males no nosso organismo. Eu digo que a mídia, né, radional, televisão, tem, infelizmente, ajudado a divulgar, através da propaganda, publicidade, né, essas más informações incorretas sobre os hábitos não saudáveis de vida, né? Porque a mídia, a imprensa, né, a televisão, quer sobreviver, eles querem vender, né? Querem faturar. Então, eles não estão interessados na nossa saúde, né? Então, isso foi feito quase que uma lavagem cerebral, né? Através das próprias novelas, né? Onde você vê as pessoas ali almoçando, jantando, né? E fumando, bebendo, né? Nossa Senhora, tomando refrigerantes, sucos, né? Quer dizer, só dando exemplo errado. Depois a pessoa fica doente com câncer, começa a chorar desesperada, não sabe por quê, né? E aquilo que você falou da saúde mental e emocional, como você falou no início, né? As toxinas emocionais, né? Então, isso é uma coisa muito séria no mundo de hoje, que é um mundo estressado, onde as pessoas andam muito irritadas, muito nervosas, agressivas, né? E rancorosas e vingativas, né? Então, são emoções tóxicas. A própria pessoa se auto-envenena. E eu me lembro, na década de 80, quando o médico indiano Dr. Deepak Chopra lançou o livro dele, Saúde Perfeita, Cura Quântica, né? Ele já falava na década de 80, o corpo mecânico quântico. E ele falava que cada emoção, cada sentimento produz hormônios, né, que se descarregam no corpo, na corrente sanguínea, que vai nutrir as células, né? E na superfície das células tem os neuropeptídeos, né, que são receptores das emoções. E tem pessoas que são viciadas nas emoções negativas, né? Sim. E elas não sabem, não estão percebendo que estão se auto-envenenando, né, com pensamentos e sentimentos venenosos, né? Graças a Deus que eu aprendi a meditação do yoga e a respiração pranayama nos meus 21 anos de idade, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? E sempre praticando a meditação, que tem me ajudado a manter a saúde mental, né? Porque saúde mental produz saúde emocional e saúde física comportamental, né? Então, eu coloco como prioridade a minha saúde mental, né? Através da meditação, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos, né? E como você falou, evitar ambientes e pessoas tóxicas. Isso é muito importante. Sim, isso é muito importante. Porque, muito importante. Na verdade, nós somos uma tríade, né? Nós somos corpo, mente e espírito. Então, para você ter uma saúde integral, você tem que ter, né? Você tem que cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente, cuidar do seu espírito. Senão, você não vai ter saúde integral. E essas três saúdes formam uma saúde que previne,
né, todas as doenças, porque, como eu falei no início, um corpo saudável não entra doença, né, não desenvolve nenhuma doença. Então, você manter o seu corpo nutrido, né, manter a sua mente bem nutrida e o seu espírito, você nunca vai ficar doente. Inclusive, nós temos a vantagem de ter aqui em Goiânia vários centros espíritas que fazem cirurgias espirituais, cura. A pessoa que tem fé, eu sempre falo, né? A verdadeira fé move até montanhas, né? Então, essas doenças mais graves, como câncer, né, leucemia, tumores, né, elas têm um componente kármico espiritual, como você lembrou. Então, não adianta só tratar do corpo, do físico, né? Tem que tratar simultaneamente do psicológico, do emocional, do comportamental e também do espiritual, porque, acima de tudo, nós somos espíritos, né? Então, exatamente. Quando uma pessoa E se a gente não cuidar do corpo e da mente, automaticamente a gente acaba adoecendo o nosso espírito, né? Porque quando você está doente, fisicamente, você acaba atingindo o psicológico, o emocional, né? Que nem eu falei, não dá para ser feliz, né? Estando doente. Então, você cuidando do seu corpo, automaticamente você já vai estar cuidando, de certa forma, do seu mental, do seu psicológico e, por consequência, do seu espírito, né? Então, é um estilo de vida mesmo. Eu falo que a saúde integral, né? A saúde, todos os aspectos, é um estilo de vida, né? Então, você precisa adquirir esses hábitos saudáveis para evitar as doenças, não só degenerativas físicas, mas mentais e espirituais, né? Porque não existe só doença do corpo, né? Então, tem que manter essas 3 saúdes para ter uma saúde integral. Perfeito. E aí muitas pessoas amigas nos procuram reclamando que estão com algum tipo de tumor, né, algum câncer, né? E eu falo, esse câncer no seu corpo é só uma pontinha do iceberg, né? Então, na verdade, por debaixo dessa pontinha tem muito sofrimento, muito estresse emocional, que a pessoa vem passando ao longo dos anos, muitas vezes, no relacionamento afetivo, amoroso, conjugal, familiar, né? Às vezes, a pessoa sofrendo num trabalho, num emprego que ela não gosta, que ela até odeia aquele tipo de emprego, de trabalho, não? Sim, é obrigada a aguentar aquilo para sobreviver. Isso é altamente cancerígeno. E aí vai acumulando, vai produzindo os hormônios do estresse que vão intoxicando a corrente sanguínea e alimentando as células e os órgãos e sistemas, né, com veneno, né, produzido pela própria pessoa, né? E aí eu sempre falo para a pessoa cuidar também do espiritual, é fundamental. Tem que ter essa visão holística integral, né? Cura espiritual, tratamento psicológico, emocional e físico corporal. E no corporal eu considero a alimentação, a dieta fundamental. Sim, é o principal, né, Fernando? Porque assim, inclusive a sua célula, para desintoxicar, a desintoxicação, a detoxificação, que é a palavra certa, né? A sua célula, quando você nutre o seu organismo, a primeira coisa que ela faz com aquele nutriente é usar para se autodesintoxicar, na verdade. Por isso que às vezes a pessoa muda a alimentação e demora um certo tempo para normalizar as vitaminas. Às vezes a gente faz, né, os exames e às vezes as vitaminas demoram um certo tempo. Eu falo, não, tá te ajudando a desintoxicar, tá usando essas vitaminas, esses nutrientes para desintoxicar o seu corpo, né? Nós estamos extremamente intoxicados. Inclusive, assim, uma das primeiras coisas que eu faço na minha clínica é a desintoxicação, que assim, é a causa máxima que eu acho, assim, de todos os artigos científicos que eu leio, os livros,
tudo indica que uma das maiores causas de todos os males, né, do organismo, né, as doenças físicas, e acaba gerando doenças psicológicas, emocionais e tudo, está tudo interligado, né, são os tóxicos. Então, assim, na minha prática clínica, a primeira coisa que eu providencio, né, se for possível para o paciente, que às vezes eu tenho paciente que é de fora, que não tem acesso, né, ao consultório, mas quando tem acesso, a primeira coisa que eu faço é os detox, sabe? E o aparelho que eu tenho de desintoxicação de metais pesados é uma benção. Eu tenho paciente, mesmo talvez até esteja nos assistindo aqui, alguns pacientes de câncer que eu tenho, que a melhora é assim, milagrosa, é rápido. Em 30, 40 dias, a pessoa refaz os exames e já vê a diferença, sabe? Depois que desintoxica metais pesados, agrotóxicos e todas essas coisas. Inclusive, então, é fundamental. Da limpeza intestinal, né, do intestino grosso, né, a lavagem intestinal, que é fantástico. Sim, é muito importante, né? Na verdade, todo o nosso sistema digestório é responsável pela manutenção da nossa saúde, né? Tanto pela parte absortiva, né? Quanto da parte de desintoxicar também, né? E se o nosso intestino não estiver funcionando bem, a gente vai manter muita toxina terrível no nosso corpo, né? Então, as pessoas acham que é normal ir no banheiro, né, defecar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e na verdade é 2 a 3 vezes por dia, né, o normal, porque o certo seria a gente continuar eliminando as toxinas do nosso corpo através das fezes, igual quando a gente era bebê, né, você vê que o bebê ele come e dali a pouquinho ele já suja a fralda, né, já faz. Então eu sou bebê, Evandro. Então eu sou muito bebê. Eu voltei à infância, porque eu como muita fruta, muita verdura, muito cereal integral, né, muitas fibras, né, muita salada. E eu consigo, graças a Deus, né, a eliminar as fezes 2, 3 vezes por dia, naturalmente, sem esforço. E se a gente toma banho por fora, né? Lava, tira o suor. Exatamente. Esse é o problema, que às vezes a pessoa se preocupa muito com a estética, em tomar banho, ser limpinho por fora, mas como que está por dentro o seu organismo? Você já parou para pensar nisso? O tanto de fezes acumulada, os metais tóxicos mesmo aí acumulados nos seus tecidos, o tanto de agrotóxico que tem aí também circulando no seu sangue. Então, tem várias maneiras de detox que a gente faz, que é, assim, uma melhora impressionante, né, na saúde como um todo. Isso é muito importante. E esses mecanismos que a gente usa, como os enemas, como o hidrovitalis, que é o aparelho que retira metais tóxicos, é uma forma de acelerar o processo de detoxificação do organismo, né? Porque se você tiver uma alimentação impecável, tiver os nutrientes certos, o seu corpo tem capacidade de desintoxicar. Se você tiver um sistema digestório funcionando 100%, você tem capacidade de desintoxicar. Agora, quem que consome mais de 100 tipos de nutrientes por dia para que isso aconteça? É muito raro. Eu mesmo, minha alimentação, digamos que é 80% orgânica e eu consumo muita fibra, muito, né, bioativos. Então, eu ainda preciso desintoxicar, eu tenho uma rotina de desintoxicação, tenho uma rotina, né, de cuidados com a minha saúde, e além disso tenho que suplementar, porque não é o suficiente para manter a saúde.
E é lógico que o nosso corpo é parecido com a nossa casa, a nossa moradia, né? Então a gente tem que limpar, faxinar